Eu acho que a sociedade está num burnout, mesmo assim. Eu acho que a gente tem evidências muito concretas. A sociedade e o mundo, né? O planeta está à beira de um colapso alimentar, está à beira de um colapso climático, está à beira de um colapso político, está à beira de vários colapsos. É que eu acho que tem dois desafios para isso, né? Tanto do etarismo como desse espaço de troca e do tempo, que um deles é o tempo, né? De novo, a gente vive hoje dentro desse excesso que nos cerca. A gente vive muito poucos espaços de reflexão profunda, né? Sabe que essa foi uma das coisas mais interessantes do Caminho de Santiago, porque durante 31 dias a minha única função era sair do ponto A, chegar no ponto B, dar conta de fazer aquela caminhada todos os dias, me alimentar e achar o caminho. Tem muitas formas de existir no mundo. Se a gente não tivesse o tempo inteiro falando para as pessoas que a vida que elas têm é insuficiente, provavelmente a gente teria muito mais gente, muito mais feliz, mesmo tendo menos dinheiro, menos posses, menos coisas. Isso é uma construção, né? Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Temos uma grande honra de receber Andréa Álvares. Ela é conselheira, desenvolvedora de sistemas regenerativos e pensadora independente, né? Andréa tem mais de 30 anos de experiência profissional, 27 dos quais em grandes empresas de consumo como Natura, PepsiCo e Procter & Gamble. Ela tem conselhos também ao longo dos últimos 10 anos, incluindo World Business Council for Sustainability Development, o Instituto Ethos, o Global Environment Facility, Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, Conselho Emérito, Capitalismo Consciente e vários outros, né? A Andréa também já recebeu diversos prêmios de reconhecimento na sua carreira, formada em administração pela GV, e ela também é sócia da Casa do Saber, uma empresa que eu sou hiper fã, e fundadora da Camomila, que é uma empresa voltada para o desenvolvimento de sistemas regenerativos em diferentes setores da indústria. Super prazer recebê-la aqui, Andréa. Prazer é meu. A gente já estava tentando marcar essa agenda faz um tempo e hoje deu certo. Muito feliz. Que bom. Feliz Quando eu li a mini bio dela, eu entendi porque a agenda dela é complicada. O que ela faz, quantas coisas ela faz. Vamos lá, Andréa. Eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória, né? Assim, né? Resumidamente, porque é muito grande. Mas, assim, principalmente, o que você está fazendo hoje, exatamente a Camomila, a Casa do Saber, isso é quase... o que serviu de alicerce para a criação desses projetos que você hoje está mais envolvida? Tá, vamos resumir essa trajetória de 52 anos, né? Que é interessante. 50 anos é um momento onde você para, olha para trás e fala o que eu fiz até aqui, e olha para frente e fala, bom, e agora o que eu quero fazer? Quando você tem o privilégio de poder fazê-lo, né? Só deixando claro que, infelizmente, ainda não é todo mundo que tem essa possibilidade econômica de tomar essa decisão e fazê-lo. Mas, no meu caso, graças a Deus, eu pude. Então, eu fiz essa revisão, assim, de vida. E eu acho que tudo, desde que eu nasci, construíram a pessoa que eu sou hoje, né? Desde ter nascido em Goiânia, então eu sou goiana. E isso vai explicar um pouco dos projetos que hoje estou fazendo na Camomila, inclusive no estado de Goiás, né? Então estou voltando um pouco para casa hoje, mas sou goiana, morei em Brasília há muitos anos, depois nos Estados Unidos, quando eu era menina, meus pais foram estudar fora, a gente voltou. Eu queria ter sido bailarina clássica, não deu certo, tive uma lesão e tive que parar. E aí não sabia direito o que eu ia fazer, acabei fazendo administração de empresas, porque era amplo o suficiente para eu até decidir depois. E acabei indo para a área de pessoas e marketing, né? Acho que eu sempre gostei dessa mistura de exatas e humanas, que eu acho que a administração tinha, e marketing, principalmente na primeira empresa onde eu trabalhei, que era a P&G, era bem essa mescla de exatas e humanas. Tinha o componente humano, de entender comportamento humano, de observá-lo e entender como melhor atender anseios, necessidades. E tinha o lado objetivo, quantitativo do negócio, de fazer aquele modelo dar certo economicamente. Segui na carreira de marketing,
durante um tempo, me casei, tive filho, e saí da P&G, fui pra PepsiCo e lá fiquei 15 anos. Lá eu trabalhei em N divisões, assim, bebidas, alimentos, snack, dentro de alimentos, diferentes categorias e coisas lá dentro. Fui expatriada, voltei, tive mais filho, né? Assim, essa coisa foi acontecendo, né? Tendo a minha vida e vivendo meu crescimento profissional, até que eu virei presidente do negócio de bebidas no Brasil, em 2010 para 11, e aí fiquei na PepsiCo mais 6 anos, né? Eu saí de lá em 2016, mas aí fui também percorrendo outros caminhos, voltei para snacks e tudo mais, e fui para a Natura em 2016 para cuidar das áreas de marca, sustentabilidade, pesquisa e desenvolvimento, que era inovação. E um tempo depois eu assumi também as divisões fora da América Latina, França, Estados Unidos e Malásia, porque fazia sentido dentro do pensamento de ampliação da marca Natura globalmente, que essa área também tivesse comigo. E eu acho que essa minha trajetória toda, inclusive ser goiana, me leva para esse momento, porque eu saio da Natura em 2022 e decido fazer um ano sabático para justamente fazer essa reflexão, né, sobre o que eu queria fazer a partir daquele momento e aonde eu podia empregar minha energia vital, o conhecimento que eu carregava e tudo que eu ainda queria aprender e fazer e descobrir. Aí eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, fui andar lá 800 quilômetros para ver se no caminho eu descobria como isso ia acontecer. Fui para Exalém, usei esse período sabático para também explorar coisas, ler, estudar e abrir a Camomila, que é essa minha empresa, que está focada, é um meu laboratório de experimentação, para ser bem sincera, assim, hoje a Camomila é onde eu experimento aquelas ideias sobre as quais eu tenho curiosidade e interesse e implanto projetos, né? Tanto que hoje a Camomila é isso. E além disso, eu estou em vários conselhos de administração, alguns fora do Brasil, outros aqui no Brasil, ou deliberativos ou consultivos, depende, eu participo de vários. E sou uma das sócias da Casa do Saber já desde no meio da pandemia, desde 2020 e pouco. 2020. E também pivotamos o modelo de negócio ali, né? Saiu do presencial, foi para uma versão virtual, virou um streaming de conhecimento e saber e troca. E estamos aprendendo desse novo momento também. E é isso. Então, acho que toda a minha vida, acho que de certa maneira, levou para o lugar que eu tô hoje. E eu fico entusiasmada, assim, de pensar que eu ainda tenho essa energia e uma bagagem que me acompanha, mas uma curiosidade, assim, imensa sobre tudo que eu não sei, né? E acho que isso me move muito hoje. Não, muito boa essa tua jornada, e acho que a gente tava falando um pouco aqui, né, no backstage, assim, né, você passou por muita coisa, né, quer dizer, né, o que fez agora que tivesse, talvez, no caminho de Santiago, tenha tido a luz ali, né, para que pudesse ter essa nova jornada. Mas olhando do ponto de vista da sociedade, você acha que, assim, a gente está num momento que ela tem até o livro, o grande livro, né, da Sociedade do Cansaço, né? Você acha que a gente está indo para esse futuro regenerativo mais é quase um caminho natural, ou é porque, teoricamente, a sociedade, do jeito que está hoje, ela está praticamente num burnout? Eu acho que a sociedade está num burnout, mesmo, assim. Eu acho que a gente tem evidências muito concretas. A sociedade e o mundo, né? O planeta está à beira de um colapso alimentar, está à beira de um colapso climático, está à beira de um colapso político, está à beira de vários colapsos. E que eu acho que apontam realmente para o fim de uma era e o início de um novo momento, que a gente espera possa ser uma evolução de tudo que a gente aprendeu, mas que é cercado dessa dúvida de, né, vamos para um lugar melhor ou pior, a partir dessa confluência de tantas evoluções e mudanças e transformações tão potentes que estão acontecendo simultaneamente e cujo efeito combinado a gente ainda não sabe exatamente quais são, né? Parece que no passado, apesar de tudo que acontecia era fruto de multivariáveis, né? Você não tem uma quebra de 29, não é um fator isolado, ela é a confluência de anos e coisas que levaram
aquilo. Acho que agora, de novo, a gente está vivendo uma sucessão de confluências e de coisas que estão nos levando para um outro lugar que a gente ainda não sabe exatamente qual é. Mas eu acho que sim, que um desses sintomas mais claros é o esgotamento, né? O esgotamento dos recursos naturais, o esgotamento das pessoas e da sua energia, o esgotamento dos modelos econômicos e políticos que funcionaram até o século passado, mas que já não dão conta de lidar com os desafios que a gente tem, o esgotamento dos sistemas produtivos, o esgotamento da forma como a gente escolheu fornecer energia para o mundo, o esgotamento de tanta coisa. Eu acho que, ao mesmo tempo, existem muitas iniciativas do novo que estão brotando por aí. E a minha visão, essa é uma visão talvez nem tão elaborada sobre isso, mas de que o movimento regenerativo genuíno, porque existe uma banalização grande hoje da ideia de regeneração, né? Parece que agora virou buzzword, como era sustentabilidade um tempo atrás, agora todo mundo fala de regeneração e eu não sei se em todos os casos esse conceito é compreendido e realmente pensado na sua profundidade. Mas independente disso, eu sinto que a ideia da regeneração, na sua essência mais genuína, ela é um contraponto a esse esgotamento. É uma busca por uma saída justamente para esse esgotamento que os múltiplos sistemas que a gente hoje tem no mundo e que fazem e constroem a forma como a gente vive, estão chegando nesse lugar de esgotamento. A regeneração, nessa busca por renovação e quase que cura, né? Daquilo que foi degradado, destruído e que cria mecanismos de melhoria dos espaços e da terra ou das pessoas, né, onde você tá, eu acho que é um contraponto a esse esgotamento amplo que a gente hoje experimenta no mundo. Obrigado, André. A questão de um mês atrás, teve uma pessoa que até é um cineasta, que ele faz parte do grupo até do Future Hacker, que chama Silvio Rocha, que ele fez uma apresentação no Belas Artes, né, sobre, né, práticas boas, né, grandes práticas que estão sendo feitas no mundo. E o que a gente percebe, do ponto de vista de comunicação, é que é sempre aquele terror, né, do clima, claro, do que a gente está passando, mas existe pouco espaço para o que estão fazendo, boas práticas, benchmarks, quer dizer, então, assim, na minha opinião, assim, é 80% falado só do desastre e olha, quiçá 20% de coisas que a gente poderia se inspirar. Você acha que também tem esse burnout também do ponto de vista de comunicação, quer dizer, de ficar sempre falando do terror, sendo que desse futuro distópico, sendo que a gente poderia estar talvez imbuído assim de mais, né, de força para construir um futuro mais utópico? O que você acha disso? Eu acho que sim. Existe uma atenção desproporcional para os riscos iminentes, que são reais. Né? Também eu acho que a gente tem que olhar para eles e falar, são reais. A gente tem que olhar para a ciência e a gente tem que olhar os indicadores concretos que estão aí, que sinalizam. Acho que a última análise daquele Donut Economy mostrou que a gente overshot, né? Que a gente superou o que é limite razoável do planeta de manutenção dos sistemas vivos em 6 de 9 sistemas vitais. Então, assim, essa é uma evidência muito clara. A gente pode fingir não olhar para ela, mas ela está aí. O que isso significará do ponto de vista da perda da qualidade de vida humana e de outras espécies na Terra, estamos descobrindo coletivamente enquanto a gente vive esse mundo que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que, mas mesmo sendo objetivos em olhar para a realidade preocupante que está colocada diante da gente, para dizer o mínimo, assim, bem preocupante, eu concordo que existe pouca atenção para sinalizar e para acelerar o novo. Aí, o porquê disso, eu não sei exatamente. Acho que tem talvez muitas coisas que levem para isso. Desde os interesses econômicos por trás do que o desastre ou a catástrofe ou a notícia ruim mobiliza, do ponto de vista de atenção humana mesmo, até uma resistência das estruturas de poder existentes hoje em aceitar o novo. Porque eu acho que existe uma coisa que a gente não falou aqui ainda, que é
a iminência também do deslocamento de poder importante. E eu acho que existe todo um sistema hoje ancorado e que se fortaleceu nos últimos anos de empresas globais, de bilionários, né, de um sistema de concentração de renda e de poder muito evidente, que a alternativa para isso é a desconcentração do poder e a transição desse poder para outras mãos. E isso vai ter resistência. E a outra coisa é que eu acho que esses movimentos de transformação, eles não são coordenados. Eu acho que eles são fruto do mesmo tempo. Então a gente vê iniciativas muito similares acontecendo no mundo inteiro, mesmo descoordenadas, mas elas emergem como tendências em muitos lugares do mundo. Mas elas não estão necessariamente coordenadas. Então, o que a gente vê hoje do poder estruturado, ele é coordenado. A gente consegue visualizar. O que está acontecendo de mudança na periferia e de forma distribuída, descentralizada e enorme, eu acho que é grande, ela não é tão organizada. Então, parece que não está acontecendo, mas a sensação que eu tenho é que ela está acontecendo. A gente só não tem, talvez, a visibilidade que precisaria, até porque ela é distribuída, dispersa, né, ela não é concentrada, como é a gente olhar para, por exemplo, uma grande empresa farmacêutica, uma grande empresa de energia ou alimentícia, ou seja lá o que for, que são, ou de mídias, né, que a gente hoje tem hoje no mundo. Então, voltando para a pergunta, eu dei uma volta gigante para falar, eu acho que sim, existe também esse esgotamento na comunicação, mas eu acho que ele está a serviço da manutenção do poder estruturado hoje, com uma desorganização do novo. Perfeito. E aí, aproveitar esse gancho da desorganização do novo, você acredita que a arte pode ser a forma, né, o flagship dessa desorganização, a forma de tornar visível isso eu tudo? acho que sim. Eu sou apaixonada pela ideia de que a arte é um instrumento de mobilização e sensibilização, né? Não é nem só de conscientização, porque a ideia de consciência ela é muito racional, né? Ela é muito intelectualizada, que para mim é um mal também dos nossos tempos. A gente supervaloriza o intelecto e o Han fala um pouco disso também, né? A gente tá aqui num mundo mental e que isso virou a grande commodity da vez, mas que no fundo a expressão artística, a expressão corpórea, a expressão manual, ela é riquíssima e ela é o que nos torna profundamente humanos, né? Então, eu acho que a arte como instrumento de sensibilização e de mobilização para além de uma consciência racional, eu acho ela vital. Porque eu acho que não é na razão que a gente mobiliza ninguém. É na emoção, né? É na emoção. Por isso que a gente vê um monte de dado científico sendo colocado aí na frente das pessoas e as pessoas não se mobilizam pelo dado científico. Elas se mobilizam pela enchente, pelo sofrimento, pela dor, pela emoção afetiva. E eu acho que esse é o lugar que a arte tem de muito poder, né? De sensibilização e de transformação. E os artistas são antenas, né? Daquilo que a gente ainda não é capaz de verbalizar ou de organizar cognitivamente em linguagem racional. E então eu acho que são tradutores daquilo do novo que está aí emergindo, que eles sentem e muitas vezes viabilizam, né, ou traduzem através da sua arte. Então sim, sou fã de arte. Não, muito bom, porque quando você falou exatamente dessa falta de visibilidade, né, da desorganização, sem a arte a gente estaria exatamente falando só pela desgraça, né? Só pelo lado negativo e não pela criação e não pelo novo que está sendo criando, né, nas periferias, né, em outros lugares, né? Sim, em todos os lugares. Inclusive na Camomila eu tenho um trabalho com uma artista transdisciplinar carioca que chama Mana Bernardes. A gente já está há 1 ano trabalhando num projeto que chama Tantas Mulheres, que justamente tem na arte a ideia da discussão, mas não é uma discussão, da sensibilização sobre a criatividade como um fator de potência humana e como
na busca individual por uma jornada autoral, esse caminho da criatividade é um veículo de cura, inclusive. Muito lindo, muito lindo. Um trabalho muito bonito. André, vamos lá, vamos falar de um que também um ponto importante de tudo isso que você está falando, que é a própria essa mudança geracional que a gente está tendo, né? Quer dizer, na minha opinião, né, a gente viveu séculos e séculos onde a posse era o objeto, o status quo, né, da posse, e você está indo uma geração que é um pouco diferente, né? Que o compartilhar, viver a experiência, teoricamente, vale mais até do que comprar um carro, comprar etc. Do ponto de vista de aí trazendo a Andréa marqueteira lá de trás, como é que é falar com gerações simultâneas, com cabeças diferentes ou são iguais, que estão... Qual é a tua visão sobre essa mudança geracional que a gente tem, assim, sabe, de mindset, etc. E como falar com tantas gerações que pensam, teoricamente, às vezes de forma diferente? Eu acho assim, quando a gente pensa nas novas gerações, eu vejo tanta nuance, né? E eu acho que também tem muita diferença entre aonde você mora, o nível socioeconômico que você tem, a independência que você tem e o quanto, de fato, esses novos valores se manifestam. Mas, cometendo talvez o erro grosseiro de generalização, eu acho que sim, estamos vivendo um período onde existem outras maneiras de resolver os problemas que a gente antes tinha, né? Então, antes eu queria me deslocar do ponto A para o ponto B, eu usava o transporte público, eu ia a pé, de bicicleta, muito pouco de bicicleta, porque as cidades, né, como a gente as construiu, não são e não eram e não são ainda muito amigáveis, né, para esse tipo de transporte. Ou você tinha que ter um carro. E o sonho da posse do carro era inclusive estimulado pela indústria automobilística, pela indústria de combustíveis, assim, né? Fazia sentido você ter um carro. E isso respondia a uma necessidade humana, mas também a uma indústria que se estruturou em torno disso. O que a gente descobriu nos últimos anos é que há outras maneiras, talvez, de eu me deslocar do ponto A para o ponto B. Eu acho que a grande inovação dos últimos 15 anos, talvez, são os aplicativos de transporte ou as outras maneiras de você também fazer uma coisa chegar de A para B, né? Pode ser transporte de pessoas, transporte de coisas, enfim. Então, eu acho que isso, de novo, é geracional, mas ele também é fruto do que as possibilidades tecnológicas e de modelos econômicos também viabilizaram nesse momento do tempo, né? Então eu acho que muito da coisa de usar, essa ideia de usar a capacidade disponível para resolver problemas através de plataformas que juntam necessidade com a oferta do produto, né? Elas têm uma coisa incrível delas, elas têm também o seu lado não tão incrível, né? Que é, aí voltando pro RAM, provavelmente mais um jeito de a gente ir ainda mais longe nessa sociedade do cansaço e do burnout, né? Porque você tem essa exploração possível do ócio, do tempo disponível, do carro parado, do não sei quem, que uma economia que ama a produtividade utilizar essa capacidade existente, porque a lógica dos aplicativos, como sugere isso, tem capacidade existente, tem a necessidade do outro lado, vamos usar essa capacidade existente. É mais um passo em direção à produtividade máxima, ao uso absoluto dos recursos. É 100% bom ou ruim? Nenhuma coisa nem outra. Tem coisas boas, tem coisas ruins. E acho que a gente tá vivendo isso. Mas então, de novo, eu tô dando umas viajadas, né, aqui. Voltando para a pergunta geracional, eu acho maravilhoso que a gente tenha gerações que trocam entre si. O problema é que hoje a gente troca pouco entre a gente, né? A gente não fomenta essa troca intergeracional. Ela acontece pouco. Quando ela acontece, ela é riquíssima. Porque, como tudo, tem vantagens no estar maduro, ser maduro e ter um monte de coisas que você já experimentou, e tem vantagens em ser jovem e não ter experimentado nada, em estar com uma energia vital, a mil, né, física inclusive, intelectual de descoberta.
a união dessas duas coisas eu acho muito rica. Mas a gente hoje vive em mundos muito separados, né? E a gente não gosta de promover essa troca da forma como tem. Então, o que acontece é que muitas vezes esse contato ele é conflitivo, né? E você tem conflitos. O que não seria a rigor ruim. Porque o conflito não precisa ser ruim. A gente entende hoje o conflito como muito ruim, mas ele não precisaria ser ruim se o processo fosse de diálogo. O problema é que o processo é de oposição, é de diferenciação, que também é uma coisa que o Han fala. Não é mais sobre a alteridade, é sobre a diferença. E diferença irreconciliável, né? A gente chegou à conclusão que é irreconciliável a diferença que a gente encontra no mundo. E eu acho que isso é uma perda, né? É uma perda. É muito mais a lógica da polarização e do debate como oposicionista e opositor, ao invés do diálogo, aonde existe uma resultante que não é nem a minha opinião, nem a sua, é a combinação desses pontos de vista num lugar melhor. Então, seria lindo se assim fosse. Infelizmente, hoje não é. E eu acho que hoje também as linguagens são muito diferentes, né? Os jovens hoje dialogam de um jeito que uma geração, a minha geração, ou uma geração até mais antiga que a minha, não se conecta tanto também, né? Tem a questão da linguagem, que eu acho que cada vez mais também nos distancia. Mas todas as experiências que eu vejo de integração dessas diferenças geracionais são muito ricas. Elas só são raras. São cada vez mais raras. Esse é um tema que a gente fala muito aqui. Assim, muito. Desse blended dessa geração. E também, a gente já teve painéis legais sobre etarismo aqui, com o Dr. Egídio Dória, várias pessoas que a gente falando sobre esse tema, assim, o quanto também a forma de linguagem com esse público mais velho, assim, é meio infantiloide, que às vezes, né? Ai, você tem 60 anos. Hein? Oi? Em 60 anos? Oi? Você tá fazendo maratona? O que é em? E você... Então, assim, essa maneira meio... Vai tudo, da comunicação, né? Daquela sensação que velhice é caminho da morte. Quer dizer, é uma coisa que está tão intrínseca na cabeça e não pelo fato da maturidade e da parte cognitiva que está assim das pessoas, né? Então, acho que esses debates é o que a gente faz muito aqui, né? Não só entre gerações, mas entre áreas também, né? Aquela área também de conforto, todo mundo gosta de falar na sua área de conforto. Vamos botar outras áreas para discutir sobre o tema, né? Vamos falar de inteligência artificial, mas bota um antropólogo aqui, um sociólogo aqui, quer dizer, vamos botar mais gente nessa discussão, não só o cientista falando sobre a inovação, ok, mas assim, e o reflexo de tudo isso, né? Sim. Então somos fãs, assim, na verdade o projeto nosso, o propósito é esse, é gerar esses curtos-circuitos, que a gente chama. Muito bons, né? Muito bons os curtos-circuitos. É isso, quanto mais habilidade complementar num espaço, melhor, mais rico, né? Mais rico, mais interessante. É que eu acho que tem dois desafios para isso, né? Tanto do etarismo, como desse espaço de troca e do tempo, que um deles é o tempo, né? De novo, a gente vive hoje dentro desse excesso que nos cerca. A gente vive muito poucos espaços de reflexão profunda, né? Sabe que essa foi uma das coisas mais interessantes do Caminho de Santiago, porque durante 31 dias a minha única função era sair do ponto A, chegar no ponto B, dar conta de fazer aquela caminhada todos os dias, me alimentar e achar o caminho, né? Assim. E então foi um processo de meditação ativa, profunda, durante 31 dias. E é impressionante como faz falta esses espaços, sabe? O espaço elástico, o tempo elástico, da reflexão, da contemplação, do maravilhamento, desse arrebatamento, sabe? De olhar para a natureza e ficar arrebatada, de olhar o céu e como ele ao mesmo tempo nunca é igual, que não tem permanência mesmo de nada. Em 2 minutos o céu que já estava rosa vira laranja. Assim, esse espaço de contemplação, essa nossa sociedade do cansaço roubou, né? A gente se furta, a gente mesmo se furta dele e o mundo levou para esse lugar do não tempo contemplativo, reflexivo. E isso, para mim, é uma coisa triste nas novas gerações.
Eu acho que é exacerbado, né? Porque né, e essa geração mais nova vive 100% grudada numa tela de celular, sendo hiperestimulada por videozinhos em TikTok, Instagram e tudo mais. E, de novo, eu não sou contra nada, mas é um fato, né? E o nosso uso é muito ruim dessas ferramentas que são igualmente potentes como danosas. E isso eu temo das novas gerações, assim, eu vejo nos meus filhos, eu vejo nos filhos de amigos, e me dá uma certa tristeza pensar que esse espaço de contemplação não é nutrido. E é difícil nutrir esse tempo de reflexão e elástico. Então, uma coisa que vai contra, eu acho, esse processo é o tempo, que a gente hoje não tem, aonde a gente aloca ele. E o outro, voltando à discussão do etarismo, é essa ideia da produtividade, de novo, limitando a compreensão daquilo que é valor. Né? Porque a pessoa mais velha é colocada de escanteio, porque dentro do conceito de produtividade que a gente estabeleceu, ela é menos útil, percebida como menos útil. Porque o que a gente também definiu como valor está associado a certos padrões de atuação, resposta e tal, que parecem incompatíveis com uma idade mais avançada. Mas é uma leitura muito pobre de valor, né? E isso as culturas mais ancestrais tinham um respeito, né, aos anciãos, a ideia do conhecimento adquirido, a pessoa mais velha e aquilo que ela carregava com ela de conhecimento e esse repasse desse conhecimento. Então eu acho que e dentro da nossa lógica de produtividade, a pessoa só ficou velha e não serve mais para nada, muitas vezes é um estorvo. E é péssimo isso, né? Eu acho péssimo. Eu acho realmente uma perda pro mundo, pra vida, pra gente. Descartar pessoas de forma tão banal. Ainda mais sabendo que, assim, até o doutor Egídio lá falou que, assim, todo mundo é um adulto em construção, né? É um velho em construção. Então, ou seja, todo mundo vai chegar lá, quer dizer, né? Se você não, né? E a gente vai morrer mesmo, assim. Sei lá, tem gente que acha que uma hora a gente não vai morrer mais. Eu gostaria de morrer um dia. Um dia, lá longe. Né? Até bater na madeira, mas enfim. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Mas nós vamos morrer um dia, gente. Isso faz parte. E incorporar a ideia de que um dia a gente não vai estar mais aqui, eu acho que torna a vida ainda mais interessante. A gente, de novo, voltando para apreciação, a gente se lembra que estar vivo é um privilégio, que é incrível, e que a gente, não todo mundo vive uma vida incrível, né? Tem muito sofrimento no mundo, tem muita desigualdade, tem muita tristeza, e a gente precisa trabalhar para mudar isso, mas o fato de estar vivo é uma dádiva, né? E é bom demais. Então, bora aproveitar enquanto a gente tá aí. Por causa do tempo, né? Uma vez eu tava escrevendo um artigo sobre isso, né? Pra quem que eu vou doar um dia da minha vida? Se as pessoas começassem a perceber, né, o valor do tempo, talvez elas fizessem melhores escolhas, né? De tudo, né? Mas a minha escolha pós-sabático as minhas escolhas foram 100% ancoradas na ideia de que o meu tempo e a minha energia vital são a coisa mais preciosa que eu tenho e que, portanto, eu vou alocá-la com muito critério. E só fazendo coisas que eu realmente acho que valem a pena. Tá certo. Pra mim, assim, eu lembro que eu escrevi um livro há uns 7 anos atrás sobre um pouco isso, né? E pra mim, assim, a imagem que eu tenho do tempo é uma torneira de água potável aberta. Assim, você só vai dar valor quando você não tiver mais. Então, ou seja, cuida, né? Se você não cuidar disso, né? Total. Né? Total. Agora, toda vez que eu falo isso, eu me sinto uma branca privilegiada, rica e tal, que tá falando de uma utopia que 95% da população mundial não tem o privilégio de poder viver. É mais ou menos isso, né? Porque tem muitas formas de existir no mundo. E se a gente não tivesse o tempo inteiro falando para as pessoas que a vida que elas têm é insuficiente, provavelmente a gente teria muito mais gente, muito mais feliz, mesmo tendo menos dinheiro, menos posses, menos coisas. Isso é uma construção, né, que a gente tem. Tanto que aquela piada que fala do executivo paulista que fala com um pescador de alguma região, não lembro qual que é,
sobre por que você tá aí na rede, e o cara dá uma volta e fala, mas você podia vender mais peixe, tananana, pra quê? Pra ficar na rede. Né? Já estou aqui. Tipo, eu já tô aqui, entendeu? Então, essa cultura judaico-cristã, protestante, que a gente vive do trabalho sem fim, da produtividade, que eu tenho que estar ativo, que é contra o ócio, que é contra essa contemplação, ela tá na nossa cabeça, né? A gente se sente culpado quando tá à toa. E é bizarro, né? Qual o problema de estarmos à toa? Por que isso nos agride tanto? Na verdade, hoje eu estava fazendo uma entrevista falando, né, era com um profissional que ele estava falando o seguinte, né? Por que eu não posso indicar, sei lá, ele tá falando do exemplo do futebol, né? Quer dizer, um jogador que é o Gabriel Jesus, que estava no Arsenal e foi pro Man City, ou ao contrário. Porque a gente não tem esse costume, vamos supor, o cara ficou desempregado, por algum motivo, teve uma reestrutura. Como a gente olha negativamente isso, e às vezes poderia ser um momento muito interessante de ressignificar muita coisa, de reaprender, né, de aprender novas coisas, e é visto como um fail. Assim, olha como a gente tá, um mindset, assim, você pega um currículo que o cara teve algumas passagens, sei lá, ou tá desempregado há um tempo, parece que o cara tá no fundo do poço, e às vezes poderia ser, com outro olhar, um momento de extrema reflexão de tudo na vida dele, né? E como a nossa sociedade, ela te direciona para exatamente algumas coisas que estão, né, ligadas à nossa mente há muito tempo, né? Às vezes uma demissão é a conclusão de um período que nem você estava percebendo que já tinha acabado e que estava insistindo naquilo e que algo dessa maneira te lança no mundo, né? Então, eu concordo 100%, 100%, é de profundo aprendizado. Esses choques podem ser de profundo aprendizado se você usa, eu acho, o ocorrido para aprender. Se você usa o ocorrido simplesmente para ficar na dor daquela frustração e daquela decepção, você não sai do lugar, você só fica amargurado. Mas se você olha para aquilo como uma chance de aprender sobre o que aconteceu e melhorar e evoluir e seguir, maravilhoso. Não, exatamente. André, eu queria te pegar um pouco agora o teu lado mais de conselheira, né? Quer dizer, imagina com com tudo que você fala, né? Com a tua vivência, com a tua visão de mundo. E aí você, óbvio, tem que sobreviver, né? Tem que ganhar grana pra viver, etc. Aí vai ter que ir para algumas empresas. E aí, quando você chega num momento, às vezes, principalmente na parte de conselho, que você vê que são ideias, assim, que vão totalmente contra o que tem a sua visão de mundo. Como é lidar com isso, assim? Como é que é harmonizar a diferença ou coisas que estão aí sim, profundamente em choque com a tua visão, ou você deixa o conselho? Como é que é esse conflito interno de empresas que às vezes têm uma metodologia que você não concorda, que você não acredita, etc, e que você às vezes tem que passar por isso para sobreviver? Você sabe que na posição de conselheira isso tem acontecido menos do que talvez acontecia quando eu era executiva. Eu acho que num papel de executiva dentro de uma organização, talvez esse conflito até seja mais presente e o dilema maior. Como conselheira e sendo conselheira na idade em que eu sou e que eu já as pessoas sabem quem eu sou, né? Ou buscam saber. Ninguém me chama para estar num conselho sem tentar descobrir quem eu sou, o que eu penso, como eu atuo e tal. Então, o bom é que os conselhos para os quais eu sou chamada ou tem muito alinhamento com o que eu penso e tenho para contribuir, né? Nem que o que eu penso é absolutamente correto, mas assim, as pessoas sabem o que eu penso e me chamam por isso, ou porque tem alinhamento com essa minha forma de pensar, ou porque podem até não ter, mas querem essa visão dissonante como forma de enriquecer aquela conversa. E o que eu tenho usado de régua é que, assim, pra mim, pra eu aceitar um conselho, mesmo esses que eventualmente eu diria, desafiador, é um negócio desafiador, vai precisar mudar muito. Quando eu aceito porque eu sinto que há interesse genuíno na mudança, em mais de uma pessoa.
Então, mesmo que a empresa ainda não esteja, e não existe empresa nenhuma no mundo hoje que opera perfeitamente, todas as empresas têm desafios de impacto negativo nos seus modelos de negócio com os quais vão ter que lidar, né? Não tem nenhuma empresa que não gere impacto negativo e que tem isso resolvido. Então, todas as empresas têm. Algumas têm mais gritantes e cujo impacto é muito maior, mas todas têm. Então, quando eu sinto que existe uma vontade genuína de mudar, aí eu aceito. Porque aí eu sinto que, por mais que a minha voz possa não fazer diferença nenhuma no que aconteça no final, e eu hoje também tenho essa humildade e consciência de que, né, você vai até um certo ponto, depois o resto é com o outro, né? Eu aceito. E tem sido incrível. Eu tenho aberto a minha cabeça, eu tenho também perdido alguns preconceitos que eu tinha. E como eu tô numa posição de conselheira, é um lugar mais confortável. Eu tô ali para dar a minha opinião, para contribuir genuinamente com a transformação daquele negócio, né? Então, tem sido menos crítico. Até agora, em todas as empresas e conselhos dos quais eu faço parte, tem sido uma jornada muito interessante. Não quis sair de nenhum ainda. É bom que a sociedade, eu acredito que esteja mais nesse momento, tá? Talvez dessa linha. E por último, eu queria fazer uma questão sobre a Casa do Saber, assim, né? Que eu acho que tudo começa no indivíduo, né? Antes de qualquer maneira, para depois, né? Ter essas consciências aí que a gente abordou. Queria que você falasse um pouquinho do que é a importância sabe, do conceito da Casa do Saber, assim, para na jornada de vida de autoconhecimento e de amplificação aí de escopos, né, de conhecimento. Bom, eu recebi um convite para me tornar sócia da Casa do Saber em 2020, né, que o Jair Ribeiro, que é o fundador da casa e que já teve vários sócios lá desde então, estava querendo mudar um pouco a lógica do negócio e ele fez um convite para algumas pessoas para se juntarem a ele. E eu não conhecia o Jair, na época era apaixonada pela Casa do Saber, assim, achava a casa muito interessante, já tinha ido lá na sua versão ainda física e tal. E fiquei muito intrigada pelo convite, pela possibilidade que eu acho que, de fato, a democratização do conhecimento pode ter na transformação humana, né? E na transformação da sociedade. E eu gosto muito da ideia de que o saber é algo que é construído na troca, né? O conhecimento, ele não é sobre ter conhecimento, tá lá numa biblioteca, na estante. O saber acontece na troca. É quando eu leio um livro, mas é quando eu falo sobre ele com alguém, é quando eu troco com um professor, ou com alunos, ou com colegas, ou sobre aquela experiência que eu tive e que eu preciso manifestá-la para que ela seja incorporada em mim de alguma maneira. Então, eu acho isso incrível da casa, sempre foi uma premissa. É um dos desafios que a gente hoje tem, inclusive, porque como ela virou uma plataforma de streaming, é um pouco mais isolado esse processo, então a gente tem uma série de mecanismos para criar grupos de conversa, trocas com os professores, mas é fascinante, né? E a gente está pensando em modelos onde a gente pode voltar a ter também presencial em grupos, outras alternativas, mas é incrível. Tem mais de 200 cursos ali, né? Depois tem mais de 16 anos, a Casa do Saber tem mais de 16 anos, então assim, é muito fascinante o que era a intenção do Jair, que era de reunir amigos para falar de filosofia na casa dele, que foi virando um evento gigante, que acabou virando a Casa do Saber, e que hoje é esse modelo de streaming, que tem a possibilidade de levar conhecimento por um preço muito acessível para a quantidade de conhecimento que você tem ali. Qual é o maior desafio? O tempo. O tempo. Quando que a gente senta para estudar Hannah Arendt, né? E tem um curso maravilhoso da Hannah que eu tô acabando de fazer agora, inclusive. Tem a ideia de que eu mesma posso definir o horário onde eu faço o meu curso, mas a disciplina de ir no curso também ajudava, né? Então a gente ainda tá tentando encontrar esse mecanismo de como que a gente também ajuda as pessoas a criarem esse tempo para se dedicar a um curso, a uma troca, a uma sessão, né? Que você pode fazer lá no streaming e depois trocar com alguém. Mas é demais, e eu concordo. Essa transformação humana é o caminho para a gente poder
acessar toda a potência do mundo, das tecnologias, do que está por vir. A gente falou um pouco disso antes, né? Com mais consciência, mais ética, mais integridade, entendendo interdependências e pensando no impacto a priori e não depois que o problema já foi criado. Não, concordo de gênero e grau, e eu acho que isso é para todas as classes sociais, é para todas as idades. Eu acho que é o que move, é o que você falou no início da entrevista, é a curiosidade humana, né? Eu, particularmente, vou torcer para que vive físico e principalmente pro mesmo lugar, porque eu moro na rua. Era exatamente na rua. Era muito fácil para você. Então, né? para mim, seria ótimo os encontros. André, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, né? Uma aula que a gente tem aqui, né? De vivência, de tanta coisa, de transformação que você passou. E eu queria que você deixasse aí as considerações finais aí. Primeiro, eu queria agradecer o convite que eu fiquei muito feliz de finalmente poder vir. Acho o projeto incrível e hoje você me contando ainda mais sobre ele, achei ainda mais incrível e que tem muita conexão, inclusive, com essa ideia da casa que a gente acabou de falar. E dizer isso, eu não sei, eu tô vivendo um momento muito interessante, assim, de muita sensibilidade, eu acho que pro mundo e pras coisas, e as coisas têm me atravessado muito. E tem dias que eu acordo muito feliz, achando que a gente vai, como espécie humana, encontrar caminhos para os desafios do mundo, e outros dizem que eu falo, nossa, não, bora aproveitar porque que vem um meteoro, sabe assim? Mas eu acho que eu volto para a esperança mesmo. Eu acho que a gente tem essa competência de encontrar soluções. Então eu acho que vir para um programa como esse aumenta a minha esperança de que muito daquela transformação desorganizada sobre a qual eu falava está de fato acontecendo e que a gente vai se surpreender com a nossa capacidade de superar os desafios que a gente tem nos próximos anos, né? Então fico feliz que esse é um espaço de tentar buscar esses caminhos e agradeço muito de ter sido convidado. Amém. Pessoal, André Álvares aqui no Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.